A gente vai falar sobre commodities agrícolas e a Roberta é uma fera e nós vamos conversar sobre um pouco um assunto mais introdutório, sobre como é o mercado de commodities agrícolas, como elas surgiram, qual é o histórico. E a Roberta, ela é muito top. Eu vou falar um pouco sobre o currículo dela aqui para vocês. Ela é jornalista, economista e especialista em agronegócio, gestão de risco e em commodities agrícolas, comercialização e hedge. Para quem não conhece, hedge é uma parte da comercialização na bolsa, na parte de opções. Tem cursos em Memphis, em Nova York. É palestrante e coautora dos livros Mulheres do Agro, Inspirações para Vencer Desafios Dentro e Fora da Porteira. Ela também é professora convidada da FECAP, no Agribusiness Advanced Course, do mestrado em Food and Agribusiness Management, de dupla diplomação entre o Brasil e a França. Gente, é fera demais. E ela também é advisor do Congresso Nacional das Mulheres do Agro e membro da The World Wild Association of Female Professionals, mentora e também agroinfluencer. E eu vou trazer a Roberta para falar aqui com a gente agora. É isso aí, a Roberta é o Ricardo Amorim do Agro. Boa! Tá entrando. Olá! Olá, um prazer estar aqui contigo. Muito obrigada por O essa, prazer é todo meu. nossa, muito obrigada por essa apresentação incrível aí. Fico até Não, faltou muita coisa aqui ainda. E você sabe, Roberta, que a minha irmã é sua fã. ah, Não sei se imagina. ela é. Ela tá aí, Priscila, manda um oizinho aí. Ela falou assim: a Roberta participou de um curso que eu fiz de bolsa, minha irmã opera, e eu já vou fazer um outro curso que ela também vai participar. Não vou perder essa live por nada. Eu falei assim, que bacana, muito bom. E, Roberto, é um prazer imenso ter você aqui comigo, né? Ter disponibilizado o seu tempo aí nessa agenda que deve ser, assim, uma correria, como o pessoal disse aqui, você é o Ricardo Amorim do Agro, e é um prazer receber você aqui. Agora já estão falando, eu só nossa, imagina. É um muito legal estar aqui com vocês. Eu queria, na verdade, começar com uma brincadeira aí, né? A gente sempre fala de quais são os termos do mercado, né? E hoje quem está acompanhando o mercado viu que a soja subiu novamente a cotação da soja e está batendo aí os US$ 9 bushel, não é? Para agosto. Então, aí eu queria até brincar. Será que ele é um mercado bullish? Olha aqui, gente. É Ah, bullish? que O lindo! que vocês acham? Quando a gente fala, eu brinco muito porque assim, é um termo de mercado e americano é muito engraçado porque eles têm cada ideia, né? Então, de onde veio o bullish? Então, o bullish significa que você está autista. Então, você está otimista com relação aos preços do mercado. Você acha que realmente esses mercados vão, o preço vai continuar subindo. Então, a gente viu aí consequentemente, esse aumento na soja. Estou até brincando com isso. E quando a gente fala também o bullish, por que o bullish, né? Então, uma curiosidade que muita gente sabe, muita gente não sabe. Mas, então, como que é que o touro, ele ataca você? Né? Então, a gente tem que sempre pensar nisso. O touro, ele te ataca de baixo para cima. Então, quer dizer, o Sim, mercado está um pouco baixo ou razoável, mas ele vai subir. Então, você está acreditando que ele vai subir. Então, essa a mentalidade. E que agora bacana. a gente pode pensar no lado contrário. Vamos brincar aqui, vamos voltar ele. É o bearish, que a gente fala. Então, na verdade, quando o mercado está baixo, né? Você está com esse valor alto agora, por exemplo, que a gente viu a soja, que a soja, consequentemente, teve tá no valor bom, tá no valor otimista, que a gente já vai falar os motivos disso, né? O que tá trazendo esse otimismo para o mercado, mas será que ele é sustentável?
E se ele for Sim. sustentável, então, e se uma pessoa acha que ele não é sustentável, esse preço não vai continuar lá os $9 o bushel, que ele vai voltar a cair, então a pessoa está bearish, a pessoa Ah, baixista. Então, machista. é o baixista porque ele realmente, o urso, ele te ataca de cima para baixo. Pra Então, baixo, que legal. mas vai cair. Então, o bearish. Então, eu queria saber aí quem será que está bullish ou bearish com o preço da soja? O que que tá achando aí do mercado? Conta aí pra gente, pessoal, para quem trabalha aí no agro, quem não trabalha, né, e que faz operações aí de commodities na bolsa, conta aí pra gente o que vocês estão achando das perspectivas. A Érica tá aí também, que opera, conheço. Um abraço, Érica. E, pessoal, antes de a gente começar a se aprofundar, queria falar para vocês que hoje essa live ela vai ter um conteúdo maravilhoso e por isso queria pedir para vocês pegarem esse aviãozinho aqui e mandar convite para todo mundo participar aqui com a gente. E fiquem à vontade também para enviar perguntas aqui nos comentários ou então no ponto de interrogação aqui, que eu vou falando para a Roberta e a gente não pode perder a oportunidade de fazer pergunta para essa fera aqui hoje. Gente, fique à vontade, pode conversar. Eu acho que assim, eu sempre gosto de falar, porque a gente tem muito termo de mercado que é em inglês. E a gente fala, nossa, mas o que que é isso? Até mesmo quando eu comecei a estudar, eu ficava pensando, commodities, commodities agrícolas. E a gente vê isso hoje com tanta facilidade. Qualquer lugar que você vê, você lê commodities, né? Então, mas assim, a gente tem que sempre pensar no commodities como um termo muito simples, que ele está correlacionado ao ativo. Então, o que, que é qual que é esse ativo que a gente está falando de commodities? A gente está falando de soja, a gente está falando de milho. Então, é só uma maneira mais robusta de dizer. Então, as commodities agrícolas hoje na Bolsa tiveram uma alta de tanto. As commodities tiveram... Então, assim, só que aí a gente tem as commodities agrícolas, elas são definidas em soft. Então, a gente fala de soft Bom, commodity. é porque isso aqui é aula, gente, então eu vou anotar, tá? Não, imagina. Mas assim, o porquê que é soft? É porque realmente quando o soft é sempre a commodity, eu falo assim, não, mas o que que é soft commodities? É chique você falar assim, não, porque eu trabalho com soft commodities. Mas na verdade nada mais é que é ligado à plantação, ligado ao cultivo. Então, tudo que é ligado ao cultivo, eles consideram como soft commodities. Que Então, na verdade, legal. é o algodão, é a soja, é o milho, que você vai plantar e ele tem esse tempo para colheita. Então, ele está ligado a isso. E o hard commodities, quando a gente fala hard commodities, é que é extraído. Então, o extraído da terra. Então, quando a gente fala de minérios, a gente tem a Vale do Rio Doce, a gente tem uma importância muito grande nisso, né? Então, então você fala de cobre, você está falando de ouro, você está falando de prata, você está falando de tudo que é extraído da terra. Então, isso são hard commodities. Então, Bacana. pensem nisso de uma maneira fácil. Então, o soft é o macio. O que que é o macio? Pensa no algodão. Então, pensa no algodão, e aí o que que é o algodão? O algodão tem que ser plantado, tem que ser colhido, ele tem todo esse ciclo. Então, é justamente isso que eu gosto de trazer sempre para a gente fazer algumas associações. E eu acho que, assim, foi dessa maneira que eu aprendi e é dessa maneira que eu acho que é mais legal, sabe, Ive? Para a Sim. gente realmente olhar e não ficar pensando no termo em inglês. Porque se a gente pensar no termo em inglês, a gente dificulta muito. O RED mesmo. O que que é RED? É Isso, proteção. boa. Sim. É proteção. Então, é proteção. Então, é isso que as pessoas confundem muito de mercado. Então, às vezes, muita gente fala assim: quanto é que eu vou ganhar se eu entrar nessa operação? Aí você vai falar: peraí, vamos voltar. Você quer investir? Para você investir, você tem ações, você tem todo esse mercado de capitais. Então, isso é um investimento. Agora, quando você está falando de mercado futuro e de opções, esse mercado ele pode ser utilizado também para uma especulação, que a gente já vai explicar que é importante também. Sim, mas ele é para proteção. Então, por exemplo, como eu falei hoje, o contrato de soja, agosto, está $9 o bushel.
Então, sim, só para vocês terem uma ideia, um contrato de soja na Bolsa de Chicago, ele é de 5.000 bushels, que são 136 toneladas. Tá? Então, só para a gente ter uma conversão. E o bushel é realmente um saco, um negócio enorme, assim, que eles utilizam até hoje como referência, porque foi como nasceu o mercado e 1848, e enfim, eles resolveram não mudar isso. Mas então é só para a gente ter uma ideia. Então, agora, você está lá, $9 do bushel, vai. Então, a gente pode até fazer essa conversão de bushel para tonelada e de dólar para real, para a gente poder ter uma ideia. Então, é assim que você faz para você transformar isso em real. Mas, olhando isso, você fala, esse valor tá bom, tá bom para mim, eu gostaria. Só que a gente já tá na entre safra, agora a gente está colhendo milho. Você não está colhendo mais soja. Só que você acredita que esse é um valor interessante para você fazer o seu seguro de preço, para você se proteger. Então, o que é o hedge? O hedge é uma proteção, a minha proteção de que eu vou garantir que quando eu for colher, eu vou receber esses $9 por bushel. Então, assim, só para a gente falar de uma maneira mais simples. Então, quem que é o hedger? Quem que é o hedger? Quem que é essa pessoa que a gente fala difícil, hedger? Hedger, na verdade, é o produtor que tem ali a própria produção, o milho, a soja dele, que tem a commodity, não é? Ele tem soft commodity, ele tem ali na mão e que ele não pode receber menos por aquela commodity do que ele gastou para produzir. O que é óbvio para todos nós. Então, você não vai investir em algo se você não vai receber, pelo menos, não ter um lucro, não ter um rendimento daquilo. Então, ele tem lá. O outro lado, a gente tem a indústria participante disso. E a indústria que precisa comprar. Então, a indústria que vai produzir lá o frango. Por exemplo, o frango, Ive, o frango, ele é composto o preço do frango ele é composto por 70% de milho, que é a ração. Então, a ração. Então, conclusão, se a indústria não compra o milho antes, e a gente vê o preço do milho subindo, aí depois o preço do milho cai, mas se a empresa não faz esse tipo de proteção antes, ou uma proteção no mercado financeiro, que ela compra no mercado financeiro antes para garantir que esse valor, ou ela compra o físico mesmo, consequentemente ela vai acabar pagando mais caro nessa frango, que é a matéria-prima básica dela para poder alimentar o frango. E quem paga mais caro no final é a gente. Nossa, sim. Aí vê o preço do frango subiu lá, você fala, o que será que aconteceu, hein? Inflação? Pode ser inflação, mas pode ser também que não teve essa proteção dentro da indústria de uma maneira geral, né? Que você coloca o produtor e a indústria. Então, quem precisa comprar o grão e quem precisa vender o grão. Então, esses dois, eles são justamente os hedgers, que precisam se proteger. Agora você fala, tem um especulador. Tem um especulador. O especulador, ele não tem o grão. Eu não sou produtora. Você é produtora, Ive? Infelizmente não. Não, eu também vou te contar que eu queria ter uma fazenda. Infelizmente não. Eu adoraria ter ali minha plantação de soja, viu? Começar a negociar com a China, que eu acho que o momento agora seria muito interessante, né? Mas tudo bem, a gente tá no mercado pós-porteira, né? Então a gente está envolvida e está acompanhando isso. Mas, por exemplo, como eu te falei, o especulador. Quem que é o especulador? Muitas vezes as pessoas falam, gente, o especulador é o mercado entrando aí, ou o banco entrando. Voltou. Olhadinha. Eu preciso só conectar aqui, gente. Espera só um pouquinho, que eu acho que meu carregador não tá funcionando direito. Eu coloquei ele. Fica à vontade aí. Ai, gente, não, tá Nós tranquilo. estamos em casa, literalmente. Não, mas só pra, tipo, eu não deixar vocês na mão aqui, porque senão o negócio não Fica tá. tranquila. Deixa eu arrumar ele aqui. Vou arrumar pra ver se eu mudar o negocinho dele. Gente, essas coisas de fazer ao vivo,
É que nem É o sempre assim. Faustão Fique fala, né? tranquila. Quem sabe faz ao vivo, né? Não é? Exatamente. Então, deixa eu ver aqui. Se acha que agora vai. Se tiver algum problema, vou lá pedir ajuda aos universitários. A minha irmã já está chegando aqui para me ajudar. Então, vou substituir, gente. Vou substituir aqui o cabo para não ter problema. Fique Desculpa aí. tranquila. Pronto. Agora estamos ok. Agora eu Show. preciso. Ó, o especulador. Quem que é o especulador? O especulador pode ser eu, pode ser você. E por que que é importante o especulador? Porque ele quer ganhar a diferença. Ele quer ganhar o spread. O que que é o spread, gente? É outra palavra em inglês. O spread é a diferença. Você quer comprar barato e vender caro. Então, durante o dia, isso tem um day trade, como a gente fala, a gente escuta o day Sim. trade. O cara vai entrar, ele vai ver ele tem uns estudos, ele vai ver essa oscilação de mercado, ele entra e sai da posição no mesmo dia justamente para ganhar a diferença. E por que que a Aí gente ganha no volume, né? Compra muito com um pequeno percentual aí de ganho, não sei, me corrija se estiver errado. E para ganhar em pouco tempo, né, Roberta? O lance do day trade é mais ou menos esse. Compra muita quantidade, né? Muitas sim, posições, enfim, e vende depois com um lucro pequeno, mas um volume grande. sim, exatamente. Na verdade, são várias as estratégias, né, Ive? Então, a gente tem, por exemplo, no mercado de capitais, no mercado de, de ações, que a gente vê muito isso. Mas no mercado futuro existe também, existe. Eles são importantes. Então, assim, no Sim. Brasil, a gente não via isso muito. Por exemplo, você não vê um fundo de investimento, é difícil ver um fundo de investimento, você vê um banco que vai comprar soja, que vai comprar futuro de soja, que vai entrar nesse mercado de futuro de soja, de futuro de. Nos Estados Unidos, isso é muito comum. Por quê? Por causa da taxa de juros. A nossa Selic agora tá lá embaixo. E o retorno que eles tinham ali no investimento de fazer qualquer investimento que eles fizessem baseado em taxa Selic, o retorno deles era em renda fixa muito bom. Renda fixa que Sim. acabou. Só que agora a gente está passando um momento diferente. E aí você precisa entrar no mercado justamente para facilitar, para você ter um retorno financeiro. Então, eu acredito que no Brasil isso vai mudar, a gente já vê isso mudando, você já vê assim mais carteiras abertas ao agro, e quando eu digo ao agro, são Bacana. commodities agrícolas, né? Então, os Sim, novas commodities agrícolas aí, mas também pode ser as hard commodities, como eu falei para vocês. Então, o petróleo está ali, né? Também tem que ser sim. extraído, o petróleo é bem interessante. Então, assim, até porque somos grandes produtores de petróleo. Então, nesse sentido, quem que é o especulador? O especulador é quem não tem a commodity, quem não tem. Eu não tenho grão, eu não sou produtora de petróleo, eu não preciso comprar o grão, eu não preciso comprar o petróleo. Consequentemente, você é o especulador. E o porquê que você precisa do especulador? Porque se pensa, gente, por que você precisa de um especulador no mercado? Aumenta o volume, né, de operação. Porque se só eu quero eliminar meu risco. Aí ela é compradora de grãos, ela é produtora de frango e eu aqui eu sou produtora de milho. Eu quero eliminar meu risco na bolsa. Eu quero vender na bolsa no preço mais alto para eu conseguir uma rentabilidade melhor e pronto. Vou travar ali meu preço, vou fazer esse seguro de preço. Só que você imagina se você também só quer fazer o seguro de preço. Tipo, fica aquela coisa que só tem as pessoas que estão fazendo o seguro, você não tem essa possibilidade de aumentar o volume de negociação. Porque se eu só tenho aqui, eu travei o preço aqui, eu travei o preço aqui, se você tem um especulador, um cara que entra aqui e ele quer pegar a vantagem. Então, assim, eu vendi a minha soja a $9. Você comprou a 8,50. Tá, esses 8,50, esses 50 centavos ali
tem um especulador que está querendo ganhar aqueles 50 centavos. E quando você tem mais um, aí ele fala assim, não, mas olha, eu tenho a questão de que eu acho que essa soja ela não vai se sustentar, porque a China não vai comprar tanto aí não vai comprar tanto mais não dos Estados Unidos. Imagina, com os Trump vão ter uma treta feia aí, não vai comprar. Vai, esquece. Vai cair o preço, entendeu? Porque vai sobrar a soja deles lá. E aí, quem aí, o especulador entra lá, ele tá olhando isso, ele entra lá e ele pega, ele toma esse risco. Então, é isso que é importante. Então, é importante a gente entender que o especulador, ele traz a liquidez para o mercado. E se ele não, e se a gente não tem liquidez, a gente não consegue entrar e sair da posição. Então, por exemplo, você colocou lá $9. Você tá lá a $9, você vendeu a $9. Você começa a olhar o mercado tá 9,50, foi para 10. Você sai da tua posição e você vai receber os 10 no mercado. Você Sim. tem essa possibilidade, é a liquidez. Então, é por isso que todos eles são importantes dentro do mercado de bolsa. Então, quando você fala do hedger e do hedger, que é o nada mais do que quem vai proteger, que quer se Vai fazer a trava. vai fazer essa trava, e você tem o especulador que vai tomar esse risco. Show. Roberto, tem uma pergunta aqui, ó, Vamos do lá. pessoal do Agro ES. Como saber se a ponte que faz essas transições são idôneas? Se existe um certificado, como é que funciona essas transações? Bom, vamos lá. A gente tem várias maneiras de acessar o mercado. Quando a gente fala do mercado de futuros e de opções, eles são negociados em bolsa. Então, quem que é a sua contraparte? Vai ser sempre a bolsa. A bolsa vai garantir a tua posição. Porque assim, você vai falar, Roberto, você abre uma conta para mim? Não, eu não abro conta. Quem abre conta é a corretora, tá? Então, se você quiser operar na bolsa hoje, comprar um contrato de soja, vender um contrato de soja, você tem que através de uma corretora. Então, tem corretoras credenciadas que vão fazer esse acesso para você. Então, aí você está operando direto. Você abriu a conta e você vai operar através dessa corretora. Então, por exemplo, amanhã você tem que ter uma chamada de margem, enfim, que aí a gente explica, mas você tem que pagar uma diferença, alguma coisa. A bolsa não vai ligar para o cliente lá, final. Eu não vou ligar para você, Ive. Eu não vou ligar para o nosso amigo lá do Agro ES. Não vou ligar. Quem vai ligar é o corretor que você tem relacionamento. Fala, você precisa depositar tanto. Ou então o corretor vai falar, hoje você teve um rendimento no mercado, porque o mercado foi a favor, a favor e você teve esse rendimento. Então, consequentemente, é sempre o corretor. Então, a gente tem que pensar que a bolsa está aqui, tem o corretor aqui, tem o corretor aqui. Então, está aqui a Ive, que está comprando no mercado futuro, porque ela precisa comprar o grão, e eu sou a produtora que estou vendendo aqui do outro lado através do corretor. Então, a gente faz essa chamada de margem, que é isso, esse ajuste do mercado, porque você travou a 9, você espera receber 9. Você Sim. espera receber $9 o bucho. Beleza. Então, aí você está esperando. Se for a 10, você vai sair da tua posição e você vai pegar os 10 no mercado. Mas para você fazer esse ajuste de posição, então você vai ter que pagar a diferença. Agora, que você comprou, você vendeu a 10 também faz esse ajuste, porque você tem que pensar que é sempre ali no 9 ou no 10, Sim. que seja. Então, aí quem vai fazer essa chamada de margem vai ser sempre a corretora. Então, a corretora que vai ter o seu contato direto. Então, aí vai falar com a corretora e a Roberta também vai falar com a corretora. Então, a bolsa, ele é garantidor da sua posição, porque ele faz toda essa chamada de margem, que na maioria dos produtores não gostam, mas você pode operar opções, que é como um seguro de preço, que é muito mais legal também, que você também pode fazer esse hedge. Você paga uma vez, é como um seguro de carro. Você paga uma vez e, consequentemente, você está protegido naquele período. Então, lá, travei a 9, você pode pagar um prêmio. Você pagou lá, e pronto. Agora, eu quero sair. Pô, o negócio tá 9,50. Eu tenho o direito lá de executar a minha posição e você vai pegar esses 50 centavos de lucro. Entendeu? Então, assim, Show. você
tem toda essa estratégia. Isso é mercado de bolsa. Agora, a gente tem um mercado que é o mercado de OTC, que é o mercado de balcão, que é o mercado a termo, que é o que que ele estava falando. Ah, como é que eu vou saber? Esse mercado, ele é registrado. Então, assim, eu estou fazendo um acordo contigo, Ive. Eu vou amanhã, eu vou colher 1.000 toneladas, estou fazendo um acordo contigo que eu vou vender 1.000 toneladas para você de soja a $9 o bushel. E você vai falar para mim, beleza, está tranquilo, acho que o preço vai subir mesmo, então vamos travar nisso. É um acordo que nós fazemos e hoje no Brasil esse acordo é registrado pela CETIP, então é um contrato, mas que se chegar amanhã e eu conversei contigo, vou te vender a $9, você fala, ó, até gosto dessa loirinha aí, gente boa, tal, confio nela, né? Essa produtora aí e tal. Só que chega lá na frente, o mercado foi a 12. Qual que é o teu risco? Gigante, né? O teu risco simplesmente é eu não entregar isso para você, porque eu quero vender Exato. a 12 no mercado, eu não vou querer só os 9, eu vou querer vender a 12, lógico. E assim, tipo, eu não executar esse contrato, tá? O contrato pode ir depois cumprir todas as normas jurídicas e entrar com processo. Você sabe que é moroso tudo isso, né? Só que aí você que travou comigo a 9, você vai ter que ir no mercado comprar 12. Sim. E aí você imagina, você comprar 12. Então, o teu custo para você produzir o frango lá, alimentar, 30% maior, né? vai aumentar muito. E aí é uma bola de neve. Mas isso é muito feito hoje. É muito feito, os bancos oferecem. Então, os bancos oferecem contrato a termo. Então, assim, você tem um contrato a termo com bancos, é interessante, porque se você tem uma linha de crédito com o banco, você pode alinhar isso, você pode se proteger e você fala, eu não quero pagar margem, né? Então, assim, eu não quero pagar esse ajuste diário de margem, porque às vezes eu não vou ter o dinheiro para fazer isso. Então, o mercado a termo, ele tem essa facilidade. Então, ele pode te financiar. Então, algumas corretoras fazem isso, o banco geralmente faz isso, então você tem essa flexibilidade. Então, o mercado a termo ele permite que você também tenha o contrato, ele é negociado. Então, assim, quando você fala de que é um contrato padrão, de verdade, você fala de o contrato negociado em bolsa, ele é padronizado. Então, ele é 136 toneladas. E a gente tem o mini também. E o mini, consequentemente, também vai ser a metade, mas ele é padronizado. Então, você tem todo um lastro que você tem que fazer. No mercado a termo, você pode negociar algumas coisas. Então, você tem essa flexibilidade. Mas você tem um risco de contraparte, né? Então, como a gente estava falando, tem sempre esse risco de contraparte. Mas é muito utilizado também, é uma ferramenta que é importante. Então, independente disso, independente da escolha que o produtor tome ou a indústria tome, o importante é fazer essa gestão de risco. É de alguma maneira se proteger. E não faz só com soja, né, Roberto? Dá para fazer com boi também, né? Não só com grãos, dá para fazer com boi. Lembrando que boi é commodity também, né? Exatamente, exatamente. E o boi, porque a gente está falando, ele se alimenta dos grãos, então também que você tem o grão correlacionado ali no preço do boi, porque ele também precisa desse tipo de alimento para realmente ficar uma carne mais qualificada, né? Mas, de uma certa maneira, você também tem os contratos de boi na B3, então na Bolsa Sim. Local. Então, você tem É, essa flexibilidade. A gente teve, você viu, o ano passado, a gente bateu recorde acima de recorde de preços. Então, assim, teve caso de uma pessoa, um cliente, enfim, um produtor, que me contou que já está travado já até esse ano. Que ele aproveitou bacana. aquele momento e ele já aproveitou para travar essa rentabilidade. Então, são É porque, ferramentas que o mercado oferece. é porque no caso do boi, né, ele vai comer o milho e a soja, como você falou, aí você trava para comprar e trava a venda depois, né? Então, o cara consegue ajustar qual que vai ser a margem dele ali, né?
tirando o operacional e alguns outros custos que ele tem, ele consegue melhorar a margem dele de acordo com essas travas, né? Que ele faz a compra de insumos e na venda do boi. Para quem não conhece e trabalha aí com pecuária, vai atrás de aprender isso, porque isso melhora a sua lucratividade, né, Roberto? Aí travou. Exatamente, porque o que E aí voltou. Voltou. Ai, não tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Quer tentar sair e voltar, Roberta? Clica no xizinho. Bom, pessoal, tivemos um problema aqui com a Roberta. Ela acho que vai tentar sair e entrar de novo. Aí vou chamar ela aqui de novo. Pessoal, fiquem à vontade aí para enviar perguntas. A Roberta é fera, a gente tem que aproveitar. aí, gente, Aí, voltamos. já tenho voz outra vez? Congelou Já, o preço. tudo Eu normal. É muito ruim. congelou o preço. É muito ruim quando a pessoa tá falando e a gente não ouve, né? Mas agora voltamos, 100%. Não sei por quê, enfim, É porque das 7 horas, Roberto, o Instagram lota de lives, né? E aí a gente fica meio congestionado, ele não dá conta de suportar o número de lives, e aí acho que acontece isso. Por isso que eu tenho feito as lives um pouco antes, pra a gente não ter tanto esse esse problema. problema. Ai, desculpa, é que eu não realmente eu não consegui a meia hora. Imagina! Acontece, tá maravilhoso. Não Não, tem problema. não ao vivo Não, aqui, entre improvisando. 6 e 6 e meia tá ótimo. Às 7, 7 e meia, 8 horas fica pior ainda, mas a gente tá aqui, vamos rompendo aqui. Não, sem dúvida. Mas a gente estava falando dessa importância, porque assim, uma coisa que eu vou te contar, Ive, eu fiz vários tours de safra nos Estados Unidos. Ah, E eu, show. não, e eu fiquei impressionada como que eles têm tudo planejado. Então, o planejamento financeiro, e é algo que a gente está vendo que a gente ainda está muito atrás. E eu acredito que com essa tecnologia, a gente tem a tecnologia hoje, você não precisa fazer conta, gente. A gente tem tanta tecnologia que está vindo aí, consegue utilizar, colocar todos os dados na palma da mão no celular e Sim, entender o custo de produção. Porque a partir desse momento, você consegue fazer esse planejamento financeiro. É o que eu sempre falo, não adianta você ter a melhor produtividade dentro do campo. Você consegue comprar o insumo da melhor maneira possível. Você consegue fazer um barter no insumo, que eu acho incrível essa ferramenta, que é uma ferramenta nossa. Nós criamos o barter sim, e tem que fazer isso com muito orgulho, né? Então, assim, esse barter, que é essa troca do insumo pelo grão, né? Então, isso é uma sim, maneira de realmente de fazer uma mitigação de risco também, mas tudo precisa ser computado para que você possa colocar lá no final e entender o quanto você vai ter isso de custo sim, para produzir. Porque aí, na hora de você ter a comercialização, você entende o melhor momento para você vender. O melhor momento não é aquele lá assim, meu vizinho está vendendo agora. Meu vizinho está vendendo lá, vendeu bem. O vizinho vendeu bem, vendeu a R$ 100 a saca da soja, hein? Nossa, e eu não vendi, hein? E assim,
E isso, gente, que a gente precisa mudar essa mentalidade. né? Teu A vizinho, ele recomendação do vizinho é sempre a melhor para tudo, né? O do lado da porteira, se o cara compra uma ração diferente, você vai lá e compra a mesma ração. O importante é realmente isso que a Roberta falou, e a gente está ainda desenvolvendo bastante isso no campo, né? O gerenciamento da propriedade rural por meio de softwares, né, Roberta? Acho que as novas gerações chegando aí no campo, cada vez mais informatizadas, né? Com o celular aí na mão o tempo todo e a tecnologia, a gente está vendo isso chegando cada vez mais, mas ainda temos que melhorar bastante, né? Realmente entender qual é o custo, né, do que a gente está produzindo. Não, exatamente. E eu acho que você disse muito bem, essa inovação. E aí, se você me perguntar, Roberta, o que que essa pandemia trouxe? Eu acho que ela acelerou muitos processos, e Que inclusive bacana. no campo. E eu acredito, eu sou uma otimista com relação a isso, porque antes você falava, como que eu vou fazer uma reunião com o produtor que está lá em Sorriso? Ele não vai querer entrar, Exato. não vai querer entrar no WhatsApp em vídeo, explicar alguma coisa para ele. Hoje, eles querem esse tipo de reunião. Sim. Peraí, Roberto. Travou um pouquinho. Oi. Então, Voltou. voltou. Então você já consegue perceber essa mudança de pensamento. E aí você está vendo que ele está evoluindo junto com os filhos, porque os filhos estão saindo para estudar, e os filhos, as filhas, muito bacana, e a mulher está muito envolvida nisso, a Sim. esposa envolvida na liderança, na administração ali da fazenda, e aí ajudando muito, porque a gente, eu acho que a gente é muito curiosa, né? A gente gosta de estudar, de aprender, não é, Ive? E a gente. E Nossa. Não pode parar, né? O homem às vezes tem um jeito de cuidar mais também, não sei, é a minha visão, né? Não tenho nenhum estudo sobre isso. Mas acho que o homem gosta mais da parte mais física, né? Mais do campo, mais de pegar no batente. Não que as mulheres não gostem, mas eles têm mais afinidade. E sim, nós gostamos da organização, né? Do papel, de entender, é, administrar o risco, né? A mulher sempre gosta de administrar risco, né? O que vai acontecer se eu não fizer isso ou se eu não fizer aquilo, né? Isso é, é muito inerente do perfil feminino. conseguir, mas tem o plano B, se não der certo, a gente sai por aí, né? Agora, tem aquele pensamento assim, né? Em time que tá ganhando, não se mexe. Bem isso, Você bem isso. precisa dar uma mexidinha, que nem acontece uma pandemia dessa. Você vai falar, você não vai Sim, mexer. Aquele modelo de negócio que você tinha antes, ele não vai funcionar, porque você tem outros tempos. Então, assim, eu vejo isso de uma maneira muito positiva para o agronegócio. Realmente foi. Eu acho que a gente se superou aí em toda essa questão da pandemia, se superou muito na questão do abastecimento, que foi incrível. A, a exportação, a gente manteve todo esse transporte, logística, de uma maneira assim exemplar. A gente exportou volumes recordes, assim, um atrás do um atrás outro, do outro, exatamente. assim, se superando a cada momento, e aí você começa a pensar, nossa, que orgulho de ser brasileira e que orgulho de trabalhar num mercado como esse. E eu acho que a inovação está vindo com tudo nesse sentido para ajudar a melhorar esse mercado. Então, assim, Sim, eu concordo. estou super assim, otimista nesse sentido. E até eu falo do nosso Vale do Silício, gente. A gente tem Piracicaba aqui que é maravilhoso. Sim, Gente, a Piracicaba, GTEC, você, né? grande exemplo, gente, que orgulho, esteve lá na Band também, eu tô super orgulhosa, então, de você, Obrigada. sabe, do seu trabalho, mas é muito bacana e te ver, e ver à frente também, ver as mulheres à frente da tecnologia. Sim, Isso é muito legal de se falar, sim. porque antigamente você pensava no que, né, o que vai ficar atrás, desenvolvendo lá aquele nerd com óculos, não conversa com ninguém, não olha do lado, né? E hoje você Não, hoje mudou completamente, né? Essa semana
Essas semanas atrás, eu sou a curiosa, né? Eu sempre gosto muito de ajudar pessoas que estão no começo, enfim. Estava conversando com o pessoal de uma startup lá de Piracicaba, que eles têm um projeto de fazer o link, não realmente a comercialização do entre o produtor e o consumidor final, mas que ele aumente a rede de contatos do produtor, né? Com um atravessador ou com um supermercado, enfim, para aumentar a opção desse produtor em comercializar o produto, porque às vezes o produtor também vende só para uma pessoa, né? Ele não tem tantos, ele não tem o hábito de vender Time para várias. não se mexe lá. É o que eu É, falo. então. E aí, o perfil desses meninos não tinha nada a ver com o agronegócio. Isso que eu achei interessante, né? Como o agronegócio também atrai pessoas que estão olhando e vendo o potencial todo, né? Que tem o setor, né? O pessoal não tinha afinidade, assim, com o agro, foram conhecendo, foram se interessando, viram o potencial e estão desenvolvendo esse aplicativo que, se Deus quiser, em breve está rodando aí. Um abraço aí se eles estiverem assistindo, o pessoal do Optimus, gente fina pra caramba. E assim, o agro é tão dinâmico, né? E tão diverso que quem está de fora entra, quem está de dentro está sendo mais valorizado agora, como você disse. Com a pandemia, acho que isso teve um olhar diferente do consumidor, né? Todo mundo em casa, não podia sair, não podia fazer nada, mas precisava comer, né? E quem que não parou? O agronegócio não parou, né? Produzimos comida o tempo todo. Enfim, tivemos um lado positivo, apesar de tudo que tem acontecido, mas nessa questão da visão do agro, né? Enfim, e ô Roberta, com a pandemia, né? Nós estamos falando de pandemia. Conta pra gente um pouco como isso afetou todo o mercado de commodities, né? Foi uma coisa que sem precedentes, né? Nunca ninguém tinha passado, a gente não tinha passado por isso antes. Conta um pouco pra gente como que isso afetou o mercado. De uma maneira geral, assim, foi realmente muito impactante. Acho que no começo, se a gente fala aqui no Brasil, né? O Brasil, acho que o setor de hortaliças, o setor de flores sofreu muito, porque era um mercado certamente ligado a festas, a realmente a, né, casamentos. Então, assim, porque o brasileiro é interessante isso, ele na verdade ele é um dos únicos que está ali quase no final da lista que não tem o costume de ter flor em casa. Então, isso é Sim. interessante. Quantos que estão aqui nos assistindo, pode falar aí, quem tem flor na casa? Quem comprou um vasinho de flor para deixar em casa? Então, você pode ver que não é um mercado que você vai dar uma flor para um aniversariante, ou você vai comprar flor porque você vai decorar lá uma festa ou alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho que foi um setor que sofreu bastante, principalmente quando a gente fala de agricultura familiar. E aí, quando você fala do setor do agronegócio, na verdade, as pessoas não entendem que são vários setores juntos. Sim, Então, vários você tem segmentos. como, são vários segmentos, está ali. Você tem o setor de insumos, e o setor de insumos teve que comprar, principalmente fertilizante, com alta do dólar, também ficou mais caro, que daí teve Sim, que ser repassado para o produtor. Então, assim, daí o produtor, você está falando produtor, né, agricultura, agropecuária, pecuária, ali você tem dentro da porteira. Então, aí você está falando depois da agroindústria e a distribuição. E a distribuição pode ser a exportação também. Então, a gente está vendo uma ponta, que foi um resultado maravilhoso, que a gente aumentou a exportação por conta do negócio da China, que, né, tudo sobre a China, a gente está falando do país mais populoso do mundo, que teve a tempestade perfeita, né? Porque eles tiveram a gripe suína, passaram pelo problema com a guerra comercial, sim, depois tiveram a pandemia. Então, se a gente pensar, eles passaram por essa tempestade perfeita, mas eles se recuperaram. E quando eles se recuperaram dessa pandemia, eles ainda estão em déficit muito grande, muito alto, com o próprio rebanho deles de suíno. E, sim, consequentemente, eles compraram de onde? Da gente. A gente aumentou mais de 200% a nossa exportação de suíno para a China. Então, assim, realmente sim, foi um momento histórico se a gente for pensar nesse ponto de vista. O que a gente tem que pensar daqui para frente é sustentável. Como que nós exato. vamos, como que nós vamos olhar esse mercado? Então, assim, vamos abrir outros mercados. Se a gente exporta a nossa soja, por que a gente não exportar o nosso farelo de soja?
Porque, entendeu? sim. Por que a gente não. Então, assim, a gente ampliar essa oferta de produtos e também ampliar essa oferta, esses nossos compradores. Clientes, diversificar, porque nós vamos ficar dependente da China, né? E Sim, aí ela vai ditar preço, ela vai fazer tudo, né? exato. Porque, E aí você fica pensando, vamos olhar para a Índia, sim, vamos olhar para a África, não é? sim. Então, assim, é Oriente desenvolver Médio, né? Também tem muitos é, países ali que, exatamente, a Arábia Saudita que está comprando bastante da gente também. sim, são um dos maiores consumidores de carne de frango do Brasil é a Arábia Saudita. Sim, não, eu acho que o próprio governo, né, o Ministério da Agricultura, com a Tereza Cristina, está fazendo um trabalho fantástico nisso. Sim, Estão sim, abrindo muitos mercados, mas assim, eu acho que pós-pandemia teremos dificuldades com regulamentações fitossanitárias para fazer esse tipo de exportação. Então, a gente olhando, pensando, né? Pensando internamente, nós vamos ter a produtividade alta. A gente pode ver relatórios da Conab, do SDA, que a gente já vai ultrapassar ainda mais a nossa produção de soja, vai ser um novo recorde, né? Claro, se nada acontecer com relação ao clima, né? A gente nunca sabe, né? Essas coisas podem sim, mudar. Então, mas assim, se tudo bem, a gente pode melhorar. É o que eu falei para você, eu sou uma grande otimista. Eu acho que você tem a tecnologia do teu lado, você tem aí o nosso Vale do Silício, não sim, precisa para os Estados Unidos, vai para Piracicaba. Tem ali sim, muitas possibilidades de inovação, tá aqui, tá tudo na sem palma. dúvida. Então, assim, planejamento, acho que é um planejamento aqui dentro que tem que ter da indústria, do setor como um todo, da gente pensar, inclusive, na agricultura familiar. Eu acho que esse é um pilar Sim, muito importante, que só no estado de São Paulo, metade de todos os produtores, 50%, é a de agricultura familiar. E essa sim, sim, agricultura familiar que vai ali fornecer a comida que vai para a escola, que vai fornecer a comida que vai na feira, os alimentos da feira, que muitas vezes é a subsistência deles, entendeu? É o ganha-pão deles ali também. Então a gente tem sim, que pensar no setor como um todo. Isso é união, um realmente tem que auxiliar o outro para todos crescerem juntos. Então, sim, nesse sentido, eu acho que a gente tem alguns desafios aí internos com relação à linha de crédito, porque, por exemplo, o crédito que você vai oferecer para um agricultor familiar e um agricultor de médio tamanho ali vai ser totalmente diferente. Então, o que o sim, agricultor familiar pode fazer? Entra numa cooperativa, faz parte de sim, uma cooperativa, né? Então, o cooperativismo pode ajudar, pode alavancar. E aí, e consequentemente, olhando nesse setor, olhando fora, a gente vai continuar exportando? Definitivamente vamos. sim, O mundo precisa de alimento e a gente é o único país sim. que pode crescer nesse sentido e explorar cada vez mais. Sem Então, desmatar, né, Roberto? Lembrando bem isso, né? exatamente, né? A gente tem que, na verdade, limpar essa imagem. O que eu digo aqui, Sim, a gente tem um problema muito grande, Ive. A gente sim, acaba. Eu falo bastante com o americano e eles sempre trazem isso. E isso pode prejudicar as relações comerciais. Então, a gente sim, tem que fazer realmente um trabalho em que. E não é um trabalho que eu acho enorme, mas é um trabalho que é falar bem. Sabe aquela história de gente sim, gera gentileza? Então, é você unir o setor. Eu estou falando bem aqui, está falando bem aqui, nós vamos comunicar isso para quem não é do setor também, e essa mensagem sim, ela vai sendo levada. Assim como um sim, fake news passa de uma maneira terrível, a gente tem que falar, exatamente. a gente tem que falar bem do nosso país, a gente tem que falar bem o que a gente tem realmente, e o governo, lógico, trabalhar para combater esses grilheiros lá e, enfim, realmente ter algum tipo de punição para a gente não ter essa imagem danificada, que não reflete o nosso Brasil, né? Que não reflete toda a nossa produtividade aqui. Sem dúvidas, né? Muitas vezes eles usam o desmatamento também como barreira, né, de exportação para modular preços. Não sei se você observa isso aí no mercado, você tem mais relacionamento com isso, mas às vezes nós temos concorrentes, né,
no mercado exterior, por exemplo, algum protecionismo na França, por exemplo. Os nossos produtos são muito competitivos com os produtos produzidos na Europa. Então, tem esse lado também, né, Roberto? Sim, sem dúvida. É um mercado super dinâmico e a questão político-econômica, ela tem um peso muito grande. E o pilar da comunicação. A gente tem Sem que dúvida, pensar na comunicação. E, e, na- sem dúvida. e isso eu acho que é um pilar extremamente importante que a indústria deveria investir mais nisso, realmente a própria, o próprio setor do agro e aquela coisa, não precisa ser algo enorme, mas aos poucos, de grão em Sim. grão, colhe é uma boa safra. Roberta, temos 6 minutos ainda. Tem uma pergunta aqui. Obrigada a todo mundo que enviou comentário. A conversa estava boa aqui. Eu vou fazer alguns comentários aqui. Ó. O Neves comentou: precisamos firmar empresas multinacionais para fomentar as vendas em outros mercados. Sim, como a Roberta tinha comentado. O pessoal do AgroS falando informações importantes para o agronegócio. Obrigada. Tem uma pergunta aqui da dona Priscila, minha irmã. Roberta, temos muito poucas commodities comercializadas na B3, negociadas na B3. Como poderíamos aumentar esses produtos? Eu creio que Roberta, tá? O que eu imagino, de novo, era o que a gente estava falando, taxa Selic, a gente tinha taxa Selic muito alta. Todo mundo ia investir nisso. Então, o mercado de commodities, você só tinha o hedger, você só tinha o cara que precisava fazer proteção, você não tinha um especulador que ia entrar nesse mercado. E, consequentemente, você não traz a liquidez. E aí o mercado não anda. Então, eu acho que a gente vive um outro momento total, que o agronegócio é aí a razão de estar segurando o nosso PIB nesse momento de dificuldade, né, diante da pandemia. Então, eu creio que agora essa visão pode mudar. E essa necessidade de trazer outros produtos, de realmente ter um mercado mais pujante, eu realmente acredito que tenha a gente ainda é muito novo, né? Se a gente pensar no Brasil como mercado, a gente é muito novo. Olha, o nosso crescimento foi assim muito rápido, né? Então, eu acho Sim. que assim, o mercado vai acompanhar, mas é novinho ainda. Então, aquela coisa, um bebê está dando os primeiros passos e os passos são consistentes e isso tende a crescer. Show. Show, Roberta. Temos 4 minutos. Queria agradecer você pela presença aqui na live. Muito obrigada por disponibilizar seu tempo. Queria agradecer a todo mundo que participou. Se ficarem com qualquer dúvida também, procura a Roberta, me procura, que eu também procuro ela, porque eu talvez não saiba responder. Mas fiquem à vontade. E, Roberta, vou deixar aqui os minutos finais para você mandar uma mensagem para o pessoal e a gente finalizar. Foi muito bom, ficaria mais umas 2 horas aqui conversando, batendo esse papo. E vamos marcar mais vezes. A gente tem muito assunto para falar. Não, acho que é que a gente pode falar bastante aí, falar dessa mulherada também que está no mercado. Bom, queria convidar Sim. todos que não conheçam, mas que tem que eu escrevi, sou coautora do livro Mulheres do Agro, que ele está aqui. Então, para vocês Isso, ótimo. Bom que você lembrou. achei aqui. Então, a gente tem histórias inspiradoras que acho que é algo bem legal para vocês agora, inclusive para o momento que a gente está vivendo, né? Então, tem várias histórias no sentido que traz essa motivação, essa inspiração para momentos difíceis, né? E fora isso, também queria convidar o pessoal para olhar o AgroTraders. Eu criei um canal lá Isso. no YouTube. Se vocês puderem dar uma passadinha lá, curtir, tá no meu nome o canal, Roberta Páfaro. E aí, cada semana eu estou trocando ideia com um profissional do mercado para a gente bater um papo de mercado mesmo, para a gente falar o que está acontecendo. Ah, estamos falando de milho, essa semana vamos falar de Renova Bio, e aí a gente está sempre trocando ideias. Então, convido vocês. Ive, mais uma vez te agradeço imensamente pelo convite. Foi muito legal estar aqui contigo. Passou uma hora rapidinho, assim, Muito né? rápido. Eu falei, dava para ficar umas 2 horas aqui conversando. Não, muitíssimo obrigada. Agradeço demais e te admiro muito também. Admiro demais Ah, seu trabalho. obrigada. Eu que agradeço. Eu Então, que agradeço aí novamente. e obrigada a todos que participaram aí, gente. Muito, muito legal.
Obrigada pelas Sigam perguntas. aí a Roberta, acompanhem o trabalho dela, que é show, o canal do YouTube também. E para os seguidores da Roberta que estão aqui, também conheçam o Priori Agro, que tem essa pegada aí de esclarecer as coisas aí do agronegócio, que todo mundo acha que a gente é vilão, mas não é bem assim. Exatamente, a gente está aí lutando para o nosso agro e vamos falar bem do nosso agro. Poxa vida. Sim, vamos sim. Ó, Alessandra aí, um beijo, Ale, nós já estamos finalizando. Obrigada, Roberta, beijão. Tchau, obrigada, gente. Tchau, tchau.